Oi, gente. Pois é, a OAB acabou de recomendar o afastamento de Sérgio Moro, afastamento dele do Ministério da Justiça, não é? E nós vamos discutir isso nesse vídeo, além de fazer uma análise sobre o que acontece com os outros processos do Moro e o fato dele estar sendo investigado também sobre a possibilidade dele ser suspeito, digamos assim, em seus julgamentos, o que agora parece que ficou amplamente confirmado, né? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, que a gente fala de política, de ciência e filosofia. Então é uma sessão de diálogos com grandes especialistas, filosofia popular discutindo filmes, séries, quadrinhos e muito mais. E se você gosta do que a gente faz, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e pense em tornar-se um apoiador. Os apoiadores recebem vídeos antecipadamente, podem ajudar a escolher pautas no canal, enfim, tem uma série de privilégios, né? Pois bem, vou trazer a notícia e depois eu vou tecendo alguns comentários, né? O Conselho Federal da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, composto por conselheiros de cada unidade da federação, se reuniu hoje para analisar o caso das mensagens vazadas de Sérgio Moro e da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. No entendimento da OAB, o afastamento dos envolvidos é necessário, especialmente para que as investigações corram sem qualquer suspeita. O que a OAB está dizendo aí? Estando num lugar de poder como o Ministério da Justiça, se o julgamento disser que não houve nada demais, vai haver sempre a suspeita que ele exerceu a influência e o poder do cargo, de ser o ministro da Justiça, né? Então, é meio óbvio isso. A nota da OAB é a seguinte: o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e o Colégio de Presidentes de Seccionais, por deliberação unânime, manifesta perplexidade e preocupação com os fatos recentemente noticiados pela mídia, envolvendo procuradores da República e um ex-magistrado, tanto pelo fato de autoridades públicas supostamente terem sido hackeadas, com grave risco à segurança institucional, quanto pelo conteúdo das conversas vinculadas, que ameaçam caros alicerces do Estado Democrático de Direito. É preciso, antes de tudo, prudência. A íntegra dos documentos deve ser analisada para que somente após o devido processo legal, com todo o plexo de direitos fundamentais que lhe é inerente, seja formado o juízo definitivo de valor. Não se pode desconsiderar, contudo, a gravidade dos fatos, o que demanda investigação plena, imparcial e isenta, na medida em que estes envolvem membros do Ministério Público Federal, ex-membro do Poder Judiciário e possível relação de promiscuidade na condução de ações penais no âmbito da Operação Lava Jato. Esse quadro recomenda que os envolvidos peçam afastamento dos cargos públicos que ocupam, especialmente para que as investigações corram sem qualquer suspeita. O que eu falei, que ele, estando na investidura do Ministério da Justiça, poderia usar de influência para barrar, e ele deve pedir o afastamento justamente para que a investigação corra sem esse tipo de suspeita, não é? A independência e imparcialidade do Poder Judiciário sempre foram valores defendidos e perseguidos por essa instituição, enfim, o que a OAB fica falando, né? Que, de igual modo, zela pela liberdade de imprensa e sua prerrogativa constitucional de sigilo da fonte, tudo como forma de garantir a solidez dos pilares democráticos da República. Importante lhes dizerem isso, porque muita gente está dizendo assim, qual é a fonte, qual é a fonte? Parece que esse pessoal não conhece o fato de que os jornalistas têm o direito de não revelar a fonte, justamente para proteger essa fonte. Imagina se Glenn Greenwald diz quem foi essa fonte, a chance dessa pessoa ser assassinada não é brincadeira, não. As pessoas não conhecem. É estranho para mim falar sobre isso, porque eu que acompanho notícia política há muito tempo e sei, por exemplo, do Daniel Ellsberg, que vazou os documentos lá da Guerra do Vietnã, o próprio Edward Snowden, mais recentemente, que a gente conhece, que vazou o que a NSA fez, e tantos outros que ao longo da história, inclusive o nome do Edward Snowden era melhor que não tivesse sido conhecido, justamente para ele não estar sendo perseguido como ele está sendo perseguido, e até com as ressalvas que a gente pode ter em relação ao Julian Assange, mas tudo que aconteceu com o Julian Assange, que tem um papel importante na história recente, mesmo que alguns sejam críticos dele, especialmente quando as críticas envolvem o fato de ele ter soltado as coisas da Hillary Clinton lá, eu tenho uma certa ressalva porque eu gostaria de saber. Queria que fosse soltado antes, mas eu não ia querer que isso ficasse oculto, não. Enfim, uma coisa... Eu acho que era importante a gente saber disso. Mas enfim,
vamos terminar de ler a publicidade deles. A Ordem dos Advogados do Brasil, que tem seu histórico com a defesa da Constituição, da ordem jurídica, do Estado Democrático e do regular funcionamento das instituições, não se furtará em tomar todas as medidas cabíveis para regular o estabelecimento dos fatos, especialmente junto ao Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República, Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Nacional de Justiça, reafirmando por si sua confiança nas instituições públicas. Porque, obviamente, o que aconteceu aqui coloca uma dúvida gigantesca sobre as instituições. Eles colocaram isso daqui publicamente porque quem trabalha com lei, com a justiça no Brasil, tem que estar envergonhado. Tem que estar envergonhado. Imagine se você é acusado de alguma coisa, você, cidadão, é acusado de alguma coisa, e o promotor que está te acusando começa a trocar ideias com o juiz privadamente, e o juiz começa a aconselhar o promotor em como ele deve conduzir o caso para te condenar. É completamente irregular isso daí. É um absurdo. É um escândalo. É um dos maiores escândalos recentes. E olha que o Brasil é o país dos escândalos. Quantos escândalos políticos nós tivemos nos últimos, sei lá, 10, 15 anos? Poxa, eu precisaria de uma lista aqui, de uns 10 cadernos para poder contar tudo. É escândalo em cima de escândalo. A gente tem quase toda semana algum. O Laranjal, então, é o pé de laranja. É enorme. A gente acha laranja, todo dia uma laranja nova. Mais recente foi a do Frota. Então, mas esse escândalo, ele é maior em várias dimensões, porque ele mexe justamente com as pessoas que, teoricamente, deveriam ser as pessoas que resguardam e que cuidam da justiça. Imagine o Moro, que violou a Constituição em 2 artigos, ao realizar o que ele realizou, de aconselhar o promotor, inclusive ele disse que um processo seria indeferido antes, ou seja, ele deu o resultado da sentença antes para o promotor. Isso é um absurdo. Ele não pode dizer qual vai ser o resultado de uma sentença dele antecipadamente, antes disso ser divulgado. Isso é completamente irregular. E ele ser considerado para o Supremo Tribunal Federal, aparentemente havia uma promessa entre ele e o Hamilton Mourão e o Bolsonaro. Inclusive, a promessa de vir para o governo foi anterior ao Bolsonaro ter sido eleito. O que deixa o Moro motivado para fazer de tudo para eleger o Bolsonaro. As eleições estão sob suspeita. Todo o processo eleitoral, porque ao ter condenado Lula, o Lula não pôde concorrer às eleições. E mesmo que a gente não saiba se Lula ia ganhar ou não ia ganhar, enfim, ele é até mais grave porque ele estava bem colocado nas pesquisas, ele tinha chances de ganhar. Pode ter muita gente aqui nos comentários, até uma parte do pessoas que assistem a gente, tem um pessoal que gosta do PT, gosta de Lula, tem um pessoal que não gosta. Mas não é uma questão de gostar ou não gostar. É uma questão de justiça. É uma questão básica de justiça. É difícil, gente. Esse país não é para os iniciantes. É complicado mesmo. É complicado mesmo a coisa. E eu estava pensando aqui sobre o fato de que, se for feito o que deve ser feito, o caos que vai se instaurar. Porque o que deve ser feito? Todos os processos que Moro fez, realizou a sentença em parceria com o Dallagnol, tem que ser cancelados, tem que ser anulados. Isso significa que todo mundo está inocentado? Não. Tem que se investigar as evidências, novos promotores, outros. E aí outros promotores têm que decidir, olha, essas evidências são boas, dá para jogar esse cara de novo e prender. Essas evidências são ruins, nós não vamos processar, porque cabe ao promotor decidir quem ele vai processar ou não. E o Dallagnol admitiu em um dos áudios, um dos textos, né, que as evidências em relação ao Lula eram fracas, eram ruins. Coisa que quem acompanhou os processos já
já meio que sabia, já sabia que eram evidências indiretas, que exigiam suposição, todas essas coisas. E a gente já sabia disso. Porque o que eles realmente gostariam de culpar o Lula não tem nenhuma evidência, né? Existem suspeitas de que ele sabia dos esquemas de corrupção e tudo mais. E ele, inclusive, ele foi indiciado em um outro processo conectado a isso, mas não sabemos ainda as evidências. Mas o que ele foi de fato condenado, o caso do triplex do sítio de Atibaia, que foi o que eles puderam acelerar, o próprio Dallagnol reconhece que as evidências eram ruins. E trama com o Moro para evitar que essa informação chegue à imprensa e que não esteja na denúncia. Difícil. Muito, muito, muito difícil. E olha, eu não sei o que vai acontecer nesse país do ponto de vista da evolução. Tem muita gente dizendo que talvez não dê em nada. E eu temo muito por isso. Porque se não der em nada, o que pode acontecer pode ser abafado. Aí eu acho que não vai ter volta mesmo o diálogo nesse país. O diálogo democrático nesse país. Porque, por exemplo, eu sou meio radical em relação a isso. Se uma pessoa disser para mim que não tem nada demais em relação a um juiz e um promotor discutirem detalhes do processo e ele adiantar sentença e ele orientar a investigação, dizer quem deve ser investigado ou não, agindo como um coordenador de uma investigação, coisa que o próprio Moro disse que é irregular anteriormente, não é? Disse que não existia e tal. Quem disser isso para mim, eu não tenho como dialogar com esse ser humano. Não existe diálogo possível. Porque não tem nada a ver com esquerda e direita. Percebe? Para mim, quando a pessoa diz isso, ela está justificando o injustificável. Ela basicamente está dizendo para mim que para atingir os meus objetivos e para botar as pessoas que eu gosto no poder e para tirar as que eu não gosto do poder, a lei é um mero instrumento. Essa pessoa não acredita na lei, não acredita em justiça, não tem princípio ético, nada, zero. Então, quando a pessoa diz isso para mim, eu digo, beleza, você é assim, não vou conversar com você. Não tenho interesse, acabou. Porque o que a gente vai fazer diante de... Como é que vai ter diálogo democrático na nossa sociedade se houverem pessoas que assumirem esse discurso? Qual é o diálogo que há possível? Essas pessoas aceitariam que um juiz que estivesse julgando elas dialogasse com o promotor sem dialogar com a defesa e combinasse com o promotor a melhor estratégia para te condenar? E elas iam aplaudir? Eu acho que não. Eu acho que essas mesmas pessoas, se soubessem de um juiz de futebol que combinou um resultado com um presidente de clube, elas não iam aceitar, elas iam achar uma atitude antiética, monstruosa, uma coisa... Elas iriam condenar profundamente. Lembra quando eu descobri aquele juiz que armou resultados no Brasil, no Campeonato Brasileiro? E eu tô falando de futebol porque mexe com paixões. Porque é o que faz sentido aqui. E nesse caso eu acho que está se demonstrando no Brasil que para muita gente a paixão da política, o ódio político ao PT e a paixão que eles têm pelo Moro e pelo Bolsonaro e pela defesa desse projeto político é maior do que o do futebol. Torna uma parte da nossa população mais irracional do que o futebol é capaz de transformar. Porque mesmo no futebol, na época, eu me lembro, torcedores de times que foram beneficiados e vinha a público e dizer, não, tem que cancelar esses jogos. Naquele foi um momento que eu percebi as pessoas colocarem a razão acima da emoção. Mas agora parece que nós chegamos num ponto crítico da história política do Brasil, que tem pessoas que colocam a emoção, tanto a emoção de ódio para com alguns, quanto a emoção de afeto e de amor para com outros, acima da justiça, da lei e de qualquer consideração ética. Isso é muito grave. Porque isso daí não significa só a falência das instituições, não. Se uma parte significativa da nossa população abraçar a bandeira do Moro agora,
significa que essa parte da população abandonou qualquer tipo de resquício ético que possa existir. Tem uma parte do PT pequena que diz que todos os petistas presos são inocentes e nenhum dos tesoureiros é culpado e não houve nenhum tipo de corrupção envolvendo o PT, e esse pessoal se iguala a esse? Existe. Existe. Esse pessoal existe. Esse pessoal existe. Mas esse pessoal é uma minoria dentro do campo da esquerda. A maioria dos petistas com quem eu converso se mostram decepcionados com o fato de que parte dos petistas foram corrompidos. Claro que o caso Lula à parte, estamos falando de outras pessoas do PT que foram indiciadas, mas a maioria das pessoas de esquerda com quem eu converso dizem, não, teve gente do PT que foi corrupta sim. Teve gente, muito pelas ligações, pelos acordos e tal, erros anteriores, mas tem sim, e isso foi uma grande decepção. Então, o grupo que diz é tudo uma orquestração e tal, e que não existe ninguém que tivesse sido corrompido do PT, e ninguém tivesse sido corrompido do campo da esquerda, esse pessoal é uma minoria dentro do PT e dentro da população que defende o Lula livre, que vai na rua e diz Lula livre, Lula livre. E você não vê gente dizendo livrar os tesoureiros todos do PT, esse pessoal que está aí. Então, existe isso no nosso campo também, uma pequena parte, existe. Mas se a maior parte do campo da direita abraçar isso aí vai complicar, gente. Aí eu temo pela estabilidade política desse país, que já está muito instável. Tem um governo, além de incompetente, metido em um monte de falcatrua, quer dizer, a casa já caiu desse governo já há muito tempo, né? E eu temo pela estabilidade, porque aí chegamos num ponto de inflexão onde o diálogo democrático se torna praticamente impossível, né? E aí a gente entra naquela coisa de quando alguém fala alguma coisa com a gente, a resposta que a gente vai dizer, você está defendendo bandido. Porque quando dizem que eu estou defendendo bandido, eu digo não. Todos os corruptos do PT, do PMDB, do DEM, inclusive o PT não é o partido mais citado da Lava Jato, mas todos os corruptos de todos os partidos que for comprovado, cadeia neles. Me traga o nome de alguém que foi comprovado, que eu vou dizer cadeia. Não vou passar mão por cima de político, não. E eu não estou sozinho nessa postura, que é uma postura ética, minimamente ética. Que é o mínimo que se exige quando se tem apreciação pela justiça, né? Mas nós estamos chegando no ponto que tem gente agora relativizando isso. Eu espero de verdade que o pessoal que faz isso seja uma minoria do campo da direita. E que a maior parte do campo da direita, eu torço para que a maior parte do campo da direita não seja assim, mas eu tenho dúvidas. Porque o olavismo cultural, esses negócios, é irracionalidade. Faz as pessoas pararem de pensar. Então eu não sei mais. Essas pessoas pensam que há uma conspiração contra elas. Então elas veem qualquer coisa como não, é falso, foi manipulado. Eles podem comer esse discurso. É muito complicado, gente. Muito complicado. Vamos aguardar os próximos passos. Se vocês gostam do que eu faço aqui, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, que é muito importante pra gente. Um abração e até o próximo vídeo.